Mas eu quero deixar um recado aqui. Gente, quando a pastora me fez esse convite, eu perguntei ela o tema, eu li o tema, João 23:3, né? Ah, se eu soubesse, eu acharia, se eu pudesse achar, chegaria ao seu tribunal. Eu li, mas Deus botou, ardeu uma palavra no meu coração, eu estava me perguntando, Deus, eu não sou de pregar fora do tema que me chama aqui, sabe? Todo tema eu prego no tema, mas parece que a palavra não entrou na minha mente e ardeu uma no meu coração. Dei um recado bem breve para a igreja. Sei que é o começo da campanha, mas eu vou passar, tá? Então eu vou ficar apenas com a parte A de Jó, e depois vou ler lá em Gênesis. Jó 23:3 vai dizer assim: ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Livro de Gênesis, capítulo número 3, versículo 8. Tribunal de Deus. Ah, se eu pudesse onde eu poderia achar. Grave isso, tá? Gênesis, capítulo número 3, versículo número 8. Vocês vão achar? Amém. Diz assim: eu vi a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as folhas do jardim. E chamou o Senhor Adão e disse: onde estamos? Amém? Seus assentos, em nome do Senhor Jesus. Nós celebrando aqui. Glórias a Deus. O tribunal de Deus. Aonde nós vamos achar Deus? Ah, se eu soubesse onde Ele estava, eu poderia achar. A palavra diz que onde se encontram 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos conversar com Deus por muitas coisas, né? Através do louvor, através da oração, através da súplica, através da leitura, através da busca, do jejum. Aleluia. E tem hora que é Deus que nos chama para nos achar. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, o livro de Gênesis é o livro do início. E nós lemos um texto em que, na inclinação do dia ou na viração do dia, Deus via no jardim para chamar Adão. Então eu entendo que era um costume Deus vir ali e achar Adão onde Ele colocou. Mas um dia Deus veio na inclinação do dia e não acha mais Adão onde Ele tinha colocado Adão. Cara, que nós entendemos que no princípio Deus criou os céus e a terra ela era sem forma e vazia. O Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Lendo esse texto, lendo esse trecho, eu fico se perguntando como é que Deus, um ser grande, poderoso, majestoso, Ele vai fazer, vai criar a terra e os céus e vai deixar sem forma e vazia. Mas alguém, o Espírito de Deus sabia que Deus era tão grande, tão majestoso, que jamais Ele ia chamar ou deixar algo vazio e sem forma. O Espírito de Deus acreditava que Deus ia fazer alguma coisa, é por isso que Ele se movia. E eu aqui quero liberar algo rapidamente para a sua vida, você que entrou aqui. De repente você está se achando sozinho, vazio, sem forma, mas Deus não te chamou para te deixar assim. Glórias a Deus. Deus não te chamou para te deixar sem forma, ou vazio, ou sozinho. Jesus disse: eu vou, mas enviarei o Consolador para estar entre vós. Glória a Deus. Mas o início do texto já fala que Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia, mas alguém acreditava que ia haver alguma coisa ali. O Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas e disse Deus: haja luz, e houve luz.
E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, para entender Deus, nós temos que ter paciência. Para entender o que Deus quer na nossa vida, nós temos que ter paciência naquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Porque, primeiro, às vezes, nós se encontramos tristes, às vezes se encontramos sozinhos e abandonados. Mas quem nos chamou, jamais vai nos deixar assim. Não, não, não. Ele vai fazer alguma coisa para encher alguém. Ele vai fazer alguma coisa para chamar a sua atenção. E eu já preciso liberar algo aqui, aleluia. Se você entrou aqui com a sua vida vazia, triste, cabisbaixa, se prepara, porque Deus vai liberar uma palavra e vai haver alguma coisa, porque Ele não te chamou para estar sozinho, não. Ele te chamou para estar vazio. Seja cheio da graça de Deus. Oh, glória, eu sinto, oh, aleluia. Escute. A Bíblia diz que Ele fez o céu e a terra, mas o Espírito de Deus passeava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação, porque viu que a luz era boa. Então tudo aquilo que Deus faz, aleluia, nós temos que ter paciência. Porque tem coisas que Deus vai preencher, tem coisas que Deus vai separar. Tem coisas que Deus, aleluia, Ele vai jogar na nossa vida. E tem coisas que Ele vai separar, mas não é aqui que eu quero ficar. E disse Deus: haja luz, houve luz. Deus fez separação, aleluia, e Deus foi criando. Deus é um ser grande que Ele olha e vê que está faltando algo. Deus fala: vamos fazer os seus viventes. Deus faz. Deus, quando completa a sua obra no dia 7º, Ele descansa. E Deus olha novamente e vê que está faltando alguma coisa. Ele fala: vamos fazer o homem nossa imagem e semelhança. E Deus faz. Agora a pergunta que eu fico se perguntando é se Deus, aleluia, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, por que Ele fez, aleluia, as coisas pausadas? Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus quis haja luz, houve luz, separou, fez os seres viventes, depois fez o homem, a imagem e semelhança dele, pastor Paulo. E por que Deus faz as coisas pausadas em nossas vidas? Diácono Lucas, aleluia, porque se Deus fazer tudo ao mesmo tempo, aleluia, nós não ficaríamos. Então Deus fala: não, eu vou te preenchendo aos poucos, aleluia. Para quê? Para tu entender que se eu te dar tudo agora, você me abandona, mas se eu te dar aos poucos, eu vou te moldando, vou te preparando, eu vou fazendo aos poucos na sua vida. Ei, eu preciso liberar algo para você. Aquilo que ainda não chegou vai chegar, oh glória. Aquilo que ainda não veio vai vir. Se prepara, porque se Deus te chamou, vazio tu não fica, abandonado muito menos. Se Deus te chamou, Ele tem algo na sua vida e eu libero. Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele faz. Então Deus chama agora, aleluia, Jesus Cristo, é a Trindade, fala: fazemos os homens a nossa imagem e semelhança. Então Ele cria um homem. E criando o homem, Ele sabe que está faltando algo. Deus, aleluia, é Deus. Às vezes nós achamos, aleluia, que está tudo bom, mas quando Deus olha e fala: está faltando algo. Às vezes nós estamos pregando para lá e para cá e acha que está bom, mas Ele fala: está faltando algo. Às vezes nós louva, o céu se abre, alguém é cheio, Deus fala: está faltando algo. Oh, aleluia. Às vezes nós recebemos uma vitória e acha que alguém fala: não, está faltando algo. Deus sempre olha para nós, entrega algo, mas sabe que está faltando algo, aleluia. Então Ele cria o homem na sua imagem e semelhança. Olha, está faltando algo, porque eu vou soprar o Espírito Santo dentro dele. Aleluia. Deus sopra, aleluia. E esse homem era para lavrar a terra. Deus bota Adão ali, aleluia. Então uma ordem a Adão, Lucas: comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal, da ciência. Porque no dia que tu comer, tu morrerás. Então Deus chama o homem, bota num lugar bom, aleluia, e dá uma ordem a Adão: não comeis dessa fruta, da ciência, do bem ou do mal. E Deus coloca Adão ali, mas Deus olha para Adão e fala: está faltando algo.
Eu vou fazer uma ajudadora para andar contigo. Está faltando Glória a algo. Deus. Deus olha para você, mas está faltando algo. Não se preocupe, eu vou fazer. Está faltando algo. Aleluia. Você olha para a sua vida, está faltando algo. Deus, não se preocupe, Ele vai fazer. Porque Ele sabe o que está faltando. Mas agora tem uma coisa: Ele não vai fazer porque eu sei que está faltando. Ele vai fazer quando vê que eu estou preparado para receber o que está faltando. Ele olha para Deus e fala: está faltando algo. E Deus cria a mulher da costela de Adão. Uma vez que Deus cria a mulher da costela de Adão, aleluia. E Deus cria um animal que é mais astuta que as outras, que é a serpente. E a serpente chama a mulher e fala: olha, assim que Deus disse, não comer da fruta. Não, a mulher sabia o que estava acontecendo. E o texto diz que a mulher come daquela fruta, não só ela, e entrega para Adão. Adão, seu esposo, come da fruta também. E Adão percebe que ele estava nu. E aqui que entra o texto que nós lemos. O tema que nós demos, e Jó fala: se eu soubesse onde estava, eu poderia achar. O texto diz que quando Adão come, Adão que se esconde. Mas pela inclinação do dia, Deus, como é todo poderoso, todo soberano, aleluia, mesmo sabendo que Adão errou, Ele fala: eu não mudo por causa do erro de Adão. Eu vou no jardim ainda chamar ele. E na inclinação do dia, Deus desce para chamar Adão. E Adão que não é Deus que mudou. Quem mudou foi o homem. Deus continua sendo o mesmo, aleluia. Ai, meu Deus do céu, aleluia. Então Adão sai da posição que Deus tinha colocado ele. Já fala: se eu soubesse onde ele estava, eu poderia achar. Deus está no mesmo lugar. É nós que saímos da posição. Oh, glória. Deus passava no jardim pela viração do dia. E Ele não acha mais Adão no jardim. Adão se esconde. Deus passa na viração do dia e não acha mais Adão aonde Ele colocou. Então, peraí, meu, o que tu quer dizer? O que eu quero dizer, aleluia, oh glória, que para achar Deus, às vezes, aleluia, nós não podemos botar a culpa em Deus. Nós temos que entender que é nós que saímos da posição que Deus nos colocou. Quer achar Deus? Volta! Porque Deus está te esperando no mesmo lugar. O tema da minha ministração hoje é lembranças. 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 Ou o que é que no cinema, quando lavava louça, e lá mesmo lavando louça, Deus te chamava e tu sapateava lá mesmo? Era Deus passando. Quem é que no cinema, pelas 3 horas da manhã, perdia o sono? Era Deus passando. Quem é que não se lembra quando abria a Bíblia e tinha revelação da palavra? Era Deus passando. Mas presbítero, hoje eu não marcho mais lá em casa. Será que Deus me abandonou? Não, Deus continua passando. É Ele que não te acha mais no lugar que colocou. A culpa não é de Deus. A culpa nunca foi de Deus. A culpa nunca foi do Pai. A culpa foi do homem que saiu da posição que Deus colocou. Volta para a posição porque Deus te glória. Eu vim aqui defender uma causa, e por essa causa que nós vivemos, que é o Evangelho. Hoje eu vim ministrar uma palavra pausada, porque Deus me deu pausada essa palavra, e eu vou liberar isso daqui, aleluia. A culpa nunca foi de Deus, para nós falar que Deus nos abandonou. A culpa sempre foi nossa, aleluia, que quando Deus nos coloca na posição, nós temos um jeitinho de sair. Eu vim defender uma causa aqui, aleluia, que Jesus, quando veio na terra, carregou a cruz que era nossa. E hoje, Jesus carrega a culpa que nós fazemos. A igreja somos nós, porque Ele nos abandonou. Ele está dizendo: volta para... Oh, glória! Glória sua,
Deus via: Adão, Adão, cadê você? Aí Deus dizia: eu continuo no meu patamar. Aleluia! É você que eu não acho, Adão. O que aconteceu contigo, Adão? O que houve com você, Adão? Quando eu li esse texto aqui, o Espírito Santo, ele não vou falar que ele me bateu, mas ele me alertou do lado, do outro, de frente, de costa, e fala: Deus nunca mudou. Ele nunca vai mudar. Ele não vai ser soberano. E tem mais: os erros de Adão não surpreendeu Deus. Deus já sabia que ele ia errar. Mas mesmo Adão errado, Deus vem no jardim, aleluia, e não fala: ó caído, ó afastado, ó desviado. Ele fala: Adão, é pelo nome que eu te chamo. Caiu, eu te chamo pelo nome. Falhou, eu te chamo pelo nome. Se afastou, é pelo nome que ele te chama. Foi pra lá, ele te chama pelo nome. Não, com Deus não tem isso. Com Deus não tem aquilo. É pelo nome que ele chama. Ele ainda fala: eu sei que tu errou, eu sei que tu pegou, mas eu não esqueci o teu nome. Ainda que a tua mãe esqueça do filho que deleta, todavia ele não esquecerá. O teu nome está gravado nas palmas da mão de Deus. Ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome. Ele não é igual com as pessoas que quando vê que alguém caiu, eu já sabia que ia cair. Eita glória! Ele não é igual com as pessoas aí que alguém cai, eu já sabia, era fogo de palha. Deus está dizendo: eu sei de tudo, e mesmo assim eu te chamo de meu filho. Eu te chamo pelo nome. Eu te chamo porque ele não muda e nunca vai mudar. Ele nunca vai me chamar pelo apelido. Ele nunca vai me chamar de afastado. Se eu cair, me afastar, ele vai chamar meu nome: Arnaldo, eu estou aqui na posição e quero que tu volte. Aleluia! Então Deus vinha e chamou de Adão. Aleluia! Aí Adão responde: Adão, por que tu está escondido? Eu ouvi a tua voz suar pelo jardim, me escondi. Por quê? Porque eu estava comeu tudo da fruta. Foi a mulher que tu me deste. Deus olha para a mulher: e aí? Foi a serpente. Isso é normal. O século que nós vivemos é normal. Alguém erra querendo justificar o seu erro em cima de alguém. Por mais que o texto não fala que Deus desceu e falou com Eva, mas falou com Adão. Então se Eva comeu, Adão podia falar: você comeu, eu não, Deus falou comigo. Aleluia! Fala, subia da cantarela. Por mais que Eva, quem estava do lado, comeu, eu não, Deus falou comigo. Não, eu não. Mas estão pecando. Eles pecam, você não. Aleluia! Estão errando, eles erram, você não. Por quê? Deus já falou contigo o que pode e o que não pode. Até eu começo a liberar. E não me nega a mão naquilo que eu vou dizer. Sempre no meio de um grupo vai ter alguém que vai falar mal da dirigente. Ela pode, você não. Sempre no meio de uma igreja vai ter alguém falando mal da liderança. Eles falam, você não. Sempre no meio do evangelho vai ter alguém querendo me falar. Eles podem, você não. Quer que eu fale? Ainda tem muito joio no meio do trigo, mas quem é trigo não se contamina por causa do joio. Fale o que quiser. Deus falou comigo. Eu não posso me contaminar. Fale o que quiser, fale. Faz o que quiser, faça. Pode sapatear e adulterar, vai você, eu não. Pode falar mal de alguém, vai você, eu não. Eu preciso liberar uma palavra. Você já é diferente do que muita gente. Se eu vou perguntar aqui, quem quer fazer a diferença? Todo mundo vai levantar a mão. Eu quero fazer a diferença. Na verdade, vocês já são diferentes desde a infância. Se eu vou perguntar aqui, ninguém tem a DNA de alguém, aleluia. Você já é diferente. A tua voz não é igual a minha. Você já é diferente. Você não anda igual eu. Você já é diferente. Ninguém aqui prega igual eu e nem eu prego igual a ninguém. Nós já somos diferentes. A verdade é que nós queremos fazer
e a serpente. É um jogo de empurra. Mas ninguém assume a responsabilidade que Deus já tinha falado com ele. Aleluia! Glória a Deus! E nós estamos vivendo um tempo assim. Me desculpe a minha sinceridade. A pessoa dizendo: mas eu conheço um que já casou 3 vezes e continua com a gente aberta. Ele é ele, você é você. Aleluia! Mas eu conheço levitas, que essa levita que eu conheço ela está traindo o esposo, mas quando ela louva, meu Deus, ela é ela, você é você. Aleluia! Ah, não, olha só, presbítero. Eu estava lá no grupo do Peniel e lá se levantou alguém, falou que não gosta muito da dirigente. Ele é ele, você é você. Você não pode se contaminar por causa dos outros. Você não pode errar e falando que errou por causa de alguém. Isso Deus nunca vai aceitar. Missionário, se você afastar por causa de alguém, chega lá, Deus, eu só se afastei por causa de fulano e falar: apartai de mim, que eu não te conheço. Ele é ele, você é você. Então, Deus já tinha falado com Adão: Adão, não come. Mas Adão comeu do fruto. Porque Adão, ele não deu, ou se esqueceu daquilo que Deus tinha falado e deu ouvido àquilo que Eva ofereceu. Mas Deus, ele passeava no jardim, e é isso que me chama a atenção. É igual ele passeia aqui no nosso meio agora. E ele chama cada um pelo seu nome. Adão errou, mas Deus chamou pelo nome. Adão pecou, mas Deus chamou pelo nome. Adão cometeu erro, mas Deus chamou pelo nome. De repente você está me olhando e está dizendo: mas eu traí minha esposa. Ele te chama assim mesmo. De repente você está aqui e fala: mas eu louvava no grupo das irmãs e eu saí do grupo, achei que ia ser melhor, mas não andou nada. É porque quem te botou na posição foi Deus, e quem saiu da posição foi você. Então não é Deus que te abandonou, foi você que deixou de fazer aquilo que Deus tinha ordenado para tu fazer. É diferente. Se eu soubesse onde eu estava, eu acharia. Se eu soubesse onde eu estava, eu acharia iria ao seu tribunal. É porque nós não queremos entender que as coisas que acontecem são escolhas nossas. Mas quando acontece uma coisa de ruim, ou uma coisa que não nos agrada, ou Deus não levanta mais profeta para falar conosco, nós falamos que Deus nos abandonou. Eu não vou mais na igreja porque Deus usa os profetas para falar com tanta gente, mas não fala comigo. Deus me esqueceu já, não acontece nada na minha vida. Deus já me esqueceu. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, ele não me pergunta: Deus, o que é que está acontecendo? Ele vai falar: eu te botei numa posição, você tomou atitude que não era para tomar. Não é eu que te abandonei, eu ainda passei do mesmo jeito. Aleluia! Eu ainda passei do mesmo jeito. Aleluia! Ô Glória, eu falei que ia ser breve aqui porque o recado era esse. Quero dizer para alguém aqui, aleluia, alguém que já cantou em algum grupo e às vezes saiu. E às vezes achou que ia ser a melhor escolha. Mas Deus aqui está dizendo: eu te coloquei numa posição, que saiu foi você. Mas Ele ainda te chama pelo nome. Ele ainda chama você, aleluia, pelo seu nome. Se eu soubesse onde achar, eu chegaria ao seu tribunal. Jó escreve isso. Você vai ver a história de Jó, o próprio Deus fala que é homem reto, íntegro, desvia-se do mal. Olha que testemunho que Deus está dando de Jó, aleluia. E os amigos de Jó falando que ele estava em pecado por causa de tudo aquilo. Eles estavam acusando Jó.
Jó, confessa teus pecados. Jó, faz isso, faz aquilo, aleluia. Mas o próprio Deus deu o testemunho de Jó, porque ele era reto, íntegro, Aleluia. e fugia da aparência do mal. Aí Jó escreve: se eu soubesse onde está, eu não gravei muito, eu chegaria ao seu tribunal. Deus está em silêncio e não fala nada. Então Jó quer achar onde Deus está para ir ao tribunal. Isso aqui é normal em nossas vidas. Você vai ver que tem pessoas que quando Deus não fala, tem pessoas que buscam pelos cultos todos onde tem um profeta, só para ver se Deus vai falar com ela, e Deus não fala, continua em silêncio, aleluia. Isso aqui eu acho lindo, por quê? Porque quando Deus quer falar, aleluia, se eu ligar a televisão, lá tem uma mensagem. Quando Deus quer falar, se eu olhar para o vidro do carro, lá Deus fala: Deus é fiel. Quando Deus quer falar, aleluia. Quando eu olho para a árvore que bate o vento diferente, é Deus falando comigo. É Deus dizendo: você não precisa sair da posição para me falar contigo. Para me falar contigo, tu tem que voltar para a posição que eu te coloquei, aleluia. A Bíblia diz: lembra do seu Criador.